Vamos abrir as nossas Bíblias nesta manhã de domingo, primeiro livro de Crônicas, o capítulo 13. Fazermos a leitura do verso 1 até o verso 14. Primeira Crônicas 13, de 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. Disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parecer, e se vem isso do Senhor, vosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Oremos. Pai, agora que foi lida a palavra, rogamos que ela seja aplicada ao nosso coração, isso por intermédio do Espírito que age em nós, por meio desta palavra, para a nossa edificação e consolo, e também para a nossa exortação. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Uma história para o povo de Deus. Temos visto aí em 1 Crônicas. Hoje o tema é o culto bíblico. 1 Crônicas 13, de 1 a 14. Eu acho que já deve ter acontecido isso com você, de que você tenha dado instruções acerca de algo pessoal, concernente à sua pessoa e seus gostos ou vontades, e essas recomendações ou instruções tenham sido descumpridas. Isso já aconteceu com você? Aí você fica extremamente chateado, né? Poxa, eu falei e pedi para que fizessem assim, e vão lá e fazem diferente. Aquilo deixa você desgostoso, chateado, entristecido. Não seguiram as suas instruções, as suas recomendações. Antes, pelo contrário, foram contra aquilo que você havia determinado ou solicitado.
Quando nós pensamos em termos do culto, é assim que precisamos pensar. O que Deus está pedindo, o que Deus está determinando, qual a vontade de Deus para o culto. Afinal de contas, o culto é dado a Deus, o culto é prestado a Deus. Então ele deve ser agradado, é ele que deve ser satisfeito no culto. O culto, portanto, diz respeito ao próprio ser, à própria pessoa de Deus. Há uma citação que eu quero fazer para vocês. Os evangélicos também são culpados de restringir a aplicação da autoridade bíblica quanto o assunto é culto. Os evangélicos não creem que a Escritura é suficiente. Eles diriam que nada que seja pecaminoso deve fazer parte do culto. Entretanto, creem que os homens têm autoridade para dar qualquer forma e conteúdo que acharem ser útil ao culto. Infelizmente, o entendimento de culto dos episcopais e luteranos tem sido adotado pela grande maioria dos cristãos professos. Essa visão pragmática do culto tem, previsivelmente, conduzido ao caos litúrgico nas igrejas evangélicas. Sempre que as igrejas abandonam sola a Escritura na esfera do culto e abraçam o pragmatismo, o resultado é um ato de culto que se torna crescentemente antropocêntrico e pagão. O resultado é que o culto evangélico moderno não glorifica Deus, mas o homem. É basicamente um show do homem, voltado para o homem, com canções agradáveis ao homem e montes de entretenimento. Pastores comediantes, solistas musicais, grupos de rock, bandas gospel, célebres oradores convidados, peças, esquetes, vídeos, cantores, corais, dança litúrgica e assim por diante, é o que diz Dr. Brian no livro Sola Escritura e o Princípio Regulador do Culto. Quero esclarecer aqui que o problema não é que o pastor, em um momento ou outro, conduza a igreja a pensar seriamente, sendo incisivo, ou um momento ou outro possa produzir um certo humor. O que ele diz acerca de pastores comediantes são aqueles que só fazem comédia. Solistas musicais. Não é que haja uma proibição de que pessoas cantem de forma solo na igreja, mas é que tornou-se uma apresentação de pessoas egocêntricas e voltadas para si mesmas. Os grupos de rock não representam um problema contra o estilo musical, mas é porque quando esse estilo entra no culto, ele impede a participação da igreja. As bandas gospel, nós bem conhecemos a reputação dos assim chamados na nossa cultura, voltados exclusivamente para o ganho financeiro. Os célebres oradores convidados, pastores de ninguém, que vivem pulando de igreja em igreja, famosos no nome, mas ímpios em seu caráter, desconhecidos por qualquer igreja local, não pastoreiam, não amam a igreja, não a visitam, não criam raízes, vínculos, mas vivem pulando de igreja em igreja. As peças que ocupam o lugar do culto e promovem entretenimento, apresentações essas que o Supremo Concílio proibiu sejam feitas no dia de domingo e sejam então feitas aos dias de sábado, sexta, quinta ou qualquer outro momento, mas não ocupando o dia de adoração ao Senhor, assim como as esquetes, a apresentação de vídeos. Há igrejas às quais o culto deixa acontecer para que um filme seja transmitido. Os corais que roubam da igreja o direito de participação e canto público, congregacional. Alguns se tornaram verdadeiras apresentações egocêntricas, de apresentação de elaboradas vozes que são inatingíveis pelos mortais comuns.
quando na verdade eles tinham que ser mestres no ensino da música, possibilitando a toda a igreja que os acompanhasse cantando. Um coral cumpre propriamente a sua função quando ele mesmo cantando faz com que toda a igreja cante. Quando ele produz na igreja o desejo latente e patente de acompanhá-lo, erguendo as vozes a Deus. A dança litúrgica nem precisa de explicação. Sem sentido, significado, sensual, de movimentos ridículos, que não conduzem a nenhum tipo de pensamento próprio a Deus, nem ensinam nada, não constroem nem edificam. Simplesmente pula-se de um lado para o outro, gira, rodopios, pulos, saltos, quedas, dedos erguidos, mãos apontando, mas nenhum significado é transmitido, nenhum ensino é contido, nenhuma verdade bíblica é transmitida. É simplesmente um show, uma apresentação. E não há manifestação bíblica alguma que a ordene ou a demonstre ou a apresente no culto. A dança realizada por Israel nada tem a ver com a dança hoje apresentada nas igrejas evangélicas, que difere em tudo daquela feita pelos guerreiros, nunca por mulheres, quando voltavam da guerra, nunca no templo, nunca no culto, sempre quando voltavam da guerra em vitória, como fazem os índios, que tem uma dança própria para representar vitória e guerra. E assim por diante. São muitos os exemplos. As orações sem sentido, sem fundamento bíblico. As campanhas que ofendem a Deus, transformam a igreja num programa do Silvio Santos. Campanhas que usurpam a Deus, estelionatários roubam o povo. Egoístas se satisfazem buscando seus autodesejos e realizações. Macumbeiros gospels se apresentam na igreja fazendo macumba e todo tipo de bruxaria. É isso que o culto se transformou em nossos dias. O que o texto tem a nos dizer? Muitos acreditam que Uzá tenha sido morto por algo claramente proibido na lei de Deus: tocar na arca. Sim, é verdade que Uzá morreu pela violação de uma proibição explícita da lei. Você vê isso em Números 4:15. No entanto, a análise do rei Davi a respeito do que aconteceu de errado naquele dia inclui todos os envolvidos, não apenas Uzá. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas 15 para lermos os versos 13 a 15. Pois visto que não levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. O texto aqui, capítulo 15, mostra que da primeira vez Davi se dirigindo ao ato que tinha acontecido anteriormente no capítulo 13, diz que eles receberam a ira de Deus. Deus irrompeu. A mesma expressão irromper aqui é a mesma que é usada contra Uzá, porque eles não tinham feito o que Deus tinha ordenado. Eles, não foi só Uzá, foi todo o grupo. Não se santificaram, não se separaram, não conduziram a arca como tinha ordenado a palavra de Deus. Eles não usaram o princípio da sola escritura, somente a escritura. No culto eu só posso fazer o que a escritura ordena, não o que eu quero. Entenda, a Bíblia em nenhum lugar está dizendo que Uzá estava cheio de má intenção. Pelo contrário, um homem honrado, digno, justo e certo, sim. O que ele fez foi tentar amparar a arca para que ela não caísse, tombasse no chão. Que erro há nisso? Nenhum. O problema de Uzá foi a desobediência à lei de Deus. Mesmo que às vezes meu coração esteja cheio de bom propósito, de verdades, eu preciso moldá-lo à palavra.
Então às vezes eu vou dizer assim, você realmente não está fazendo o que é mal. Não tem malignidade nenhuma no que você está fazendo. Mas o que você está fazendo não é ordenado por Deus. É errado, Tiago Albuquerque, você dar um beijo na Úrsula? Não. Mas Deus mandou que você adore a Ele beijando ela no culto? Você já imaginou o Tiago chega aqui, aí eu vou beijando aqui a Úrsula no culto, todo mundo, que é isso? Ele, não, estou adorando a Deus. Ele levantou a sobrancelha. Se vocês vissem a expressão dele mesmo ali, ele levantou a sobrancelha assim de um jeito, falou assim, mas que negócio doido, né? Bom, não tem nada de errado, concordam? É a esposa, agora a mamãe do neném que está vindo. O que ele está fazendo é certo, mas é bíblico. Deus ordenou? Não. Tenta segurar a arca que está para cair. Os bois tropeçaram. Mas Deus não ordenou isso. E daí vem aquele ditado popular de boas intenções, o inferno está cheio. Às vezes nós temos uma boa intenção. Eu tenho visto que as pessoas têm errado no culto porque querem adorar a Deus, querem agradar a Deus. Mas o problema é Deus ordenou isso. Então, apesar de todas as boas intenções, toda boa vontade, Deus não está ordenando, Deus não está requerendo essa forma de culto, essa forma de adoração que às vezes a igreja tem vivido, que às vezes a igreja tem apresentado. Então, neste texto, Davi fala desse erro que eles cometeram. Pelo fato de Deus ter ordenado aos levitas para carregar a arca com varas, Números 4, versos 6 e 15. Vamos fazer a leitura deste texto. Veja o que Deus tinha ordenado no que diz respeito à arca da aliança. Capítulo 4 do livro de Números, o verso 6, depois o verso 15. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Agora o verso 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São essas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Então a ordem está clara. Toma varas. Ao lado da arca existiam argolas de ouro, 4, uma em cada extremidade. E ele diz, então toma as varas, depois de vocês cobrirem com a pele, com um pano azul, venham os filhos de Coate, os levitas, enfiem as varas e ergam a arca e a transportem. É a forma pela qual Deus está... Por quê? Deus não tem que explicar. Ele está ordenando que assim deve acontecer. Quem sou eu para questioná-lo ou dizer que deve ser diferente? Ele é sábio. Ele é Senhor. Então ele ordenou, é uma lei. Porque se tocarem, vão morrer. A arca, nós vamos ver daqui a pouco, é a presença do próprio Deus, é a sua santidade. Então o texto é claro em como ela deveria ser transportada. Os levitas sabiam disso, foram treinados para isso. Tiago, quando você vai tocar o teclado aqui, você traz um caderno e fica estudando as notas, né? Tá, vai tocar e o que essa nota é mesmo? Aí estuda ela e vai lá e toca o hino. É assim que você faz? Na hora de tocar o hino você começa a estudar? Você já está treinado, né? Você já foi preparado antes. Eu não acho que você venha para o culto, Núbia, ouvindo lições de como tocar o baixo. Vem. Aí senta ali e fica escutando como que se toca o baixo e aí começa a tocá-lo. Você já vem instruída. Para exercer uma função que eles estão fazendo no culto, eles vêm instruídos.
Os levitas eram assim, eles tinham sido treinados. Lembram o sermão que nós vimos sobre os levitas em Crônicas? Que tinha que ter professores, mestres, eles eram treinados, capacitados, e depois de estarem prontos é que exerciam a função de levitas. Não era gente que não sabia. Coitado do Uzá, ele não sabia que não podia tocar a arca. Olha, Deus foi injusto, ele foi só ajudar e Deus matou. Deus não pode fazer. Não é isso. Ele sabia muito bem que não se podia tocar na arca. E ele vai lá e toca. E Deus então o castiga porque ele pecou. Então, o texto de Números é claro em dizer que ela não deveria ser tocada. Era desnecessário proibir os homens de Judá de usar um carro de boi para transportá-la, pois a lei dizia que não podia acontecer. Davi e os homens envolvidos no transporte da arca eram inquestionavelmente sinceros no desejo de agradar a Deus, com o intuito de levar a arca a Jerusalém. Isso é notório no texto. Eles queriam prestar culto, eles queriam servir a Deus. Então havia um propósito bom. Todavia, o resultado desse esforço sincero foi o juízo divino. Uzá tentou evitar a queda da arca com a sua mão, por amar a Deus e se preocupar com a sua arca. Porém, a despeito de toda a sua sinceridade e boas intenções, acendeu-se a ira de Deus e ele matou Uzá. Por quê? Porque a questão toda era muito ofensiva a Deus. Não foi só tocar na arca, não. Os problemas começam antes e nós vamos descobrir isso esta manhã. O fato de Uzá ter tocado na arca foi o ponto culminante das ofensas desse dia. O rei Davi e seus homens deveriam ter consultado a lei de Moisés e obedecido à sua prescrição. Em vez disso, eles agiram de forma pragmática e imitaram os filisteus que haviam usado um carro para levar a arca de volta a Bet-Semes. O texto mostra que eles inovaram e compraram. O texto declara: o carro era novo. Eles olharam e falaram assim: rapaz, o negócio é o seguinte, deu certo aquele negócio de carro lá que os filisteus fizeram para carregar a arca. A gente não cansa, os bois fazem todo o serviço, o desfile fica mais pomposo. Negócio de cabo de vassoura no ombro não dá certo não. Vamos comprar um carrão lá e tal, com ar-condicionado, GPS e tal. Aí foi lá e comprou, né, e enfeitou as vacas, fez um negócio bacana, roda, né, rebaixada, né, cromada. Aí colocou a arca em cima. Que coisa bonita, agora o culto tá bacana. Mas Deus não tinha ordenado que era de outro jeito? Então o problema começa ali. Eles olharam um outro povo ímpio, como é que eles se portavam diante da arca de Deus, e falaram assim: nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos imitar os outros povos na forma como eles lidam com Deus, e vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos lidar com Deus como eles lidam. Talvez dê certo, né? Foi o pensamento dos hebreus. E infelizmente ofenderam a Deus e começaram então a agir de forma precipitada na presença do Senhor. Quando se trata do culto a Deus, não nos é permitido improvisar, por melhores que sejam as intenções. Eu reconheço que há boa intenção no coração dessas pessoas, mas elas não estão autorizadas a inovar o culto a Deus. A sinceridade é importante, mas ela deve estar de acordo com a revelação divina. Mesmo em relação às questões religiosas que nos pareçam pequenas ou triviais. Deus ordena nossa ação segundo sua vontade revelada e não inovações concordes com a nossa vontade. A grande lição para todos os tempos é precaver-se de seguir as próprias sugestões no culto a Deus, quando possuímos instruções claras de sua palavra sobre o modo de cultuá-lo. Então, precaver-se de deixar que sua mente guie você no que diz respeito a como adorar a Deus. Em primeiro lugar,
Saiba que Deus amaldiçoou o falso culto. Olha o verso 10 e o verso 12 lá de 1 Crônicas 13. Verso 10 e 12. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, porque por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Verso 12. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Contrarei a minha arca de Deus. Quando pensamos no ser de Deus, devemos considerar em máxima seriedade a sua pessoa. Irmãos, aqui é que reside o problema. Quem chega atrasado aqui no trabalho todo dia? Tem alguém aqui que chega atrasado propositalmente, todos os dias no trabalho ou por desleixo? Tem? Não, porque se ele fizer isso, ele é mandado embora. Há uma regra clara: chegue no horário. Se você não o fizer, o que acontece? Hein, Larissa? Você disse: Tiaguinho, daqui até dezembro, todos os dias eu vou atrasar. O que acontece? Você entra o quê? 8 da manhã? 7? Olha, ela entra mais cedo do que eu pensei. 7 horas você tem que estar no trabalho. Esse é o acordo que você tem com o seu empregador. Então vamos fazer o seguinte: a partir de amanhã, todos os dias você vai chegar 8, 9. Na quarta-feira chega 10. Sexta é o último dia da semana, vai a 1 da tarde. Faz isso por 30 dias. O que vai acontecer? Não chega aos 30, né? E por que você chega atrasado no culto? Ah, Deus não faz nada, né? O culto é menos que o trabalho. O trabalho, se eu atrasar, desconta. O trabalho, se eu atrasar, eu perco ele. Mas o culto não é assim? Você vai para o seu trabalho com qualquer roupa? Já foi, dona Kênia, para o trabalho de maiô? Não, nunca foi para o trabalho de maiô? O senhor já foi, seu Maurílio, dirigir a van de bermuda sem camiseta? Não, o senhor nunca foi só de bermuda sem camiseta dirigir? Os pais não acham ruim não, né? O que um pai ia fazer logo? Olha, o motorista está sem camisa, né? A dona Kênia, logo o Silvana chamava: Kênia, essa roupa não é da empresa, né? Então por que as pessoas se vestem adequadamente para ir ao trabalho? Lá a dona Kênia tem um uniforme, uma camiseta azul com um símbolo. Por que seu Maurílio coloca calça e camisa para ir dirigir a van? Mas no culto as pessoas vêm de qualquer jeito, vestem-se de qualquer jeito, como se não estivessem a presença de... No trabalho eu estou a presença do meu empregador, no trabalho eu estou a presença de outras pessoas, eu tenho que respeitá-las. Mas no culto não, o culto eu venho vestido de qualquer jeito, Deus não se importa como eu estou vestido, eu não preciso respeitá-lo. E olha que eu só estou falando daquilo que a palavra nem diretamente prescreve. Ela indiretamente exige respeito, reverência, pontualidade, por causa da pessoa de Deus. Quando nós vamos no que ela ordena, aí é mais sério. O que ela diz que deve ser, aí as coisas ficam mais e mais complicadas. Então, quando nós estamos pensando em respeito ao culto, eu preciso lembrar o que Davi disse aqui, que ele temeu a Deus. Nós precisamos temer Deus, considerar a pessoa dele em máxima seriedade. Ele é Deus, ele não é igual a nenhuma das suas criaturas. Não há ninguém que seja maior do que ele, ninguém se iguala a ele. Por que o trataríamos como igual, ou como alguém menor, ou com desrespeito, ou desdém? Por quê? Ele é totalmente santo e não podemos brincar com essa santidade. Vamos entender isso na arca. A arca estava posta ali para lembrar os israelitas quem era Deus. O que tinha dentro da arca? O que tinha lá dentro da arca? As 2 tábuas dos 10 mandamentos. O que mais?
O pastor de vocês não ensinou vocês sobre isso, não? O cajado de Arão, o que mais? E o maná. Por que essas coisas estavam lá? A mulher de Moisés: Moisés, tira essas coisas do meio da casa, está atrapalhando. Aí ele arrumou um pouquinho dentro dessa caixa, foi isso? O que Moisés guardou lá dentro da arca? Porque o cajado representa a direção de Deus, as tábuas a sua lei, e o maná a sua proteção, o seu cuidado. Então quando Israel olhava para a arca, ele lembrava de tudo isso, Deus agindo no meio deles, Deus conduzindo eles. E por que a arca não podia ser tocada? Menino, não põe a mão aí no móvel que deixa mancha, é isso? É assim que a mãe fala, né? Não é por causa disso. Não põe o copo aí sem pôr forro, vai manchar a mesa. Aí Deus: não toca na arca porque vai manchar a arca. Moisés poliu, está tão bonitinha. Era por isso? Por que ela não podia ser tocada? Por respeito. Para representar que Deus está totalmente separado. Em outras palavras, Ele não se mistura com as criaturas. Ele é santo, santo, santo. Por isso que quando Isaías se aproximou e viu o seu trono, disse: ai de mim, perecerei, vou morrer, eu vou ser extinguido por quem Ele é e pelo que eu sou, pecador, que pertence a um povo de lábios impuros. Então a arca não podia ser tocada porque ela é um sinal da separação entre nós e o nosso Deus. Deus é santo, lembre-se disso. Ele não é o seu igual, Ele não é como você. Ele é santo, santo, santo. Ele exige reverência, Ele exige que o respeitemos, que nos prostremos. Vocês sabem qual é o procedimento diante de uma autoridade? Eu estive por uma ocasião à presença do presidente da República Brasileira, à época o Luiz Inácio Lula da Silva, sentado a 9 convidados à minha direita, 3 à minha frente. O cerimonial chegou e disse assim: não levante, não fale, não se dirija a ele, não vá na direção, sente-se e observe. Isso do lado de 2 policiais que davam 2 vezes o tamanho do Vitor. Vitor é pequenininho perto deles. E sabe qual a mensagem que eles transmitiam a mim? Se você olhar, for em direção a ele, falar com ele, mover-se, nós vamos derrubar você do chão e arrastá-lo para fora. Vocês sabem o que eu fiz durante a cerimônia toda? É assim, ó. O olho estava lagrimejando de vontade de piscar. Eu falei: eu piscar aqui? Tá doido, né? Vai que eles entendem que eu estou piscando para o homem e me pega. Então, ó, quietinho. Lá você não fica assoviando, cantando, andando, batendo palma, né? Levanta a mão: eu quero falar, dá licença aí, eu posso falar um pouco? Uma cerimônia que cada parte dela é estrategicamente planejada. E só vai falar quem foi autorizado. E só pode falar o que foi autorizado. Você não pode chegar lá e ficar falando mal do presidente, não, eles não deixam. Olha, se o que diz respeito ao homem é assim, você imagina em relação a Deus como deve ser? Vocês sabem qual é o procedimento de quem vai à presença da rainha da Inglaterra? Chegue-se, olhe para baixo, curve-se, não fique ereto, não levante a cabeça, não a olhe nos olhos, a não ser que ela lhe chame pelo nome. E antigamente devia se ajoelhar na presença de um monarca. E se você não fizesse, uma espada obrigaria você a fazê-lo. Por que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a gente trata como igual? Uzá se acostumou com a arca estava na casa dele. E ele se acostumou tanto que ele chegou ao ponto de achar assim: olha, eu posso chegar lá e pegar nela.
E eu fico pensando que talvez não fosse só boas intenções. Na hora que ela caiu, ele falou assim: agora eu vou mostrar ao pessoal que eu tenho intimidade. Chegou lá e segurou. Mas ela ia cair. Deixa cair. Deus está dirigindo todas as coisas. E ele disse: não, agora eu tenho tanta intimidade que eu posso chegar lá e... Opa, não é que eu deixo fazer aqueles passinhos de dança litúrgica não, tá? Ele só achou que podia segurar. E aí ele foi consumido pela ira de Deus. A mensagem é clara: Uzá, você não é meu íntimo para se chegar a mim desse jeito. Você não está autorizado a me tocar. Mantenha-se distante de mim, porque eu sou santo, santo, santo. Quando você vier ao culto, lembre-se de quem é Deus. Lembre-se da sua glória e da sua majestade. Não torne-se íntimo dele, porque ele não se dá essa intimidade com você. Ele é o Deus Todo-Poderoso e o Supremo Senhor do Universo. Prostre-se à presença dele, humilhe-se e reivindique dele uma única coisa: misericórdia. E a gente vai esquecendo de quem ele é. E como usar, a gente vai se acostumando tanto que a gente começa a fazer as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser. E esquece das regras, da lei, da santidade dele, e começamos a brincar com ele. Nosso culto deve expressar essa santidade. Uzá não entendeu isso e tentou transparecer que estava acostumado com a presença da Arca da Aliança. E às vezes a gente vai se acostumando com Deus, e ele vai se tornando tão comum, que a gente o trata como igual. E nos esquecemos que toda vez que o nome dele é escrito é com letra maiúscula, até os seus atributos. Não se escreve como se escreve acerca de qualquer homem ou pessoa. Nos esquecemos que ele é ímpar, singular. E começamos a tratá-lo como qualquer outro ou qualquer coisa. O texto dá uma ideia clara do que a arca representava. Olha o verso 6. Então Davi com todo Israel subiu a Baala, isto é, Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Então vamos pensar no nível de relacionamento celestial. O texto vem e diz assim: tem uns querubins, são seres celestiais, angelicais, de uma classe hierárquica acima dos anjos. E diz assim: Deus se assenta acima desse. Deus nem é igual aos seres, não há ser celestial igual a ele. Até os seres celestiais são menores do que ele. Ele diz assim: ele se assenta acima. E ali estava a arca pela qual invocamos o nome dele, pela qual nós prestamos culto. Então ali é culto. Aqui está acontecendo culto. Não tinha mais o tabernáculo, não tinha o templo. O culto era prestado à presença da arca. A arca era a forma pela qual Deus era invocado. Hoje não há mais templo. Isso aqui não é templo, é uma construção na qual nós nos reunimos para prestar culto religioso. O templo era só no Antigo Testamento e acabou. Esse lugar não é santo em si mesmo, mas ele torna-se santo quando nós invocamos Deus. E o primeiro ato de culto é a invocação de Deus. Então quando nós oramos, Deus vem para que prestemos a Ele culto. Deus está em todo lugar, eu não duvido disso, mas aqui Ele se manifesta para culto. E através da arca Ele era invocado. Os israelitas sabiam que ali estava a presença santa dEle. E nós vamos vir ao culto então invocar Deus e tratá-lo como igual, de qualquer maneira. Prostre-se toda a terra na presença do Senhor. Quando nós invocamos aqui, quiete-se o seu coração, faça o que diz a Escritura Sagrada em Eclesiastes, tampa a sua boca,
para não fazer juramento precipitado. Era melhor que você ficasse calado, diz o texto, do que você se precipitar a falar na presença dele. E a gente acha que pode falar tudo, pedir tudo, qualquer jeito, qualquer coisa, e se esquece de estar jurando-se a Deus, na presença dele mesmo. Culto, então, exige de nós respeito, cuidado na forma de tratarmos com Deus. A arca era a invocação dele, e aí o texto lembra, ele está assentado acima dos querubins. Apesar da arca estar aqui, ele não está aqui. Deus não está dentro da arca, tá? Se fosse lá e levantasse um pouquinho e olhasse, está aqui. Não, ela era uma representação. Ele não pode habitar aqui. Deus está acima dos querubins, mas ele se apresenta a nós e exige então respeito, honra, e que o invoquemos de forma correta. Ele pede isso aos seus adoradores, que haja respeito. Por isso, quando ele amaldiçoa o falso culto, ele o faz porque devemos tratar dos cultos com toda reverência e respeito. Usar a negligência ou a ordem bíblica de comportar-se em relação à presença de Deus. A diferença é que naquela época era rito sumaríssimo. Pecou, morreu. O Novo Testamento diz que Deus está reunindo a sua ira num cálice que vai transbordar. E Ele vai derramar tudo de uma única vez sobre aqueles que pecam contra Ele. E quando isso acontecer, a Bíblia diz que até a morte vai fugir. A pessoa que recebe a ira vai buscar a morte, e a morte vai dizer assim: sai de mim, e fugirá dele. Que ele vai buscar os montes e vai dizer que as pedras caiam sobre mim para que eu morra. E ele não vai morrer. E naquele dia então toda a ira de Deus será derramada sobre ele. E alguns vão brincando: olha, eu tomei a ceia em pecado e eu não fiquei nem doente, nem enfermo e nem morri, como diz o texto. Passei, né? Não. Ele está reunindo a ira dele para que seja derramada sobre você em um único dia. Então talvez, como usar, você não seja consumido imediatamente. Mas vem um dia em que não só o corpo perecerá, mas a alma perecerá. Então muito cuidado para não trazer sobre você a ira de Deus e o castigo dele. Em Números 4, 6 a 15, fica claro como os israelitas deveriam adorar a Deus. A Bíblia então claramente apresenta os passos pelos quais devemos adorá-lo. De que forma, de que maneira, como eu devo importar, como eu devo adorá-lo, servi-lo, amá-lo, respeitá-lo. Eu não posso elaborar uma lei própria em relação ao culto. Ele tem uma lei quanto ao culto, eu devo me apropriar dessa lei para prestar a ele culto verdadeiro. Em segundo lugar, saiba que Deus abençoa o culto verdadeiro. Olha o verso 13 e o verso 14. Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. A arca é então levada por uma família de levitas. A família de Obed-edom fica responsável por servir a Deus em sua casa. Quero que você entenda que respeito ao culto começa em casa. Eu vejo pais que se esforçam para os filhos se comportarem na escola, se comportar no cinema, se comportar em público, mas na igreja eles não se esforçam. Os pais têm dever de ensiná-los a respeitar, honrar, amar e portar-se no culto público. São os pais. Devem instruí-los de como portar-se na presença de Deus, como amar a Deus, respeitando as Escrituras, a oração, a adoração, a participação no culto. Começa em casa, começa na família, isso se estende para o culto público. A nossa igreja
pela instrução bíblica, não tem um culto distinto para as crianças. Nossas crianças aprendem com os pais no culto público. E nós cremos pela teologia da aliança que Deus salva a mais tenra criança pelo Evangelho. Como Ele chamou a muitos no ventre materno ainda. Por isso o culto é para elas também. Elas não devem ser isoladas do culto. O culto não lhes deve ser estranho, mas elas devem participar do culto. E é notório quando olhamos para a vida de pais cristãos que sabem instruir seus filhos a amarem e respeitarem a Deus, e aqueles que deixaram os filhos largados e os isolaram de aprender a reverência a Deus. É preciso que tenhamos isso em casa, em nossas famílias. Obed-edom leva a arca para a sua casa e ali fica com ela 3 meses cuidando da arca, sendo responsável por ela, porque Davi temeu levá-la para Jerusalém e sofrer a ira de Deus. Obed-edom seguiu toda a instrução de como proceder diante do Senhor com a sua casa. Como nós sabemos que ele fez isso? De que maneira podemos entender isso? Isso infere-se pelo fato que não morreram. Se eles tivessem tocado na arca, feito qualquer coisa que Deus não tinha ordenado, eles teriam morrido. O texto diz que eles não morreram, antes pelo contrário, se multiplicaram. Então Obed-edom faz tudo conforme a lei de Deus tinha ordenado. Isso produz para ele bênção. O resultado é que o Senhor o abençoou a ele, sua família e tudo que tinha. Meus irmãos, quando nós fazemos um culto bíblico, o único resultado é bênção. Espera aí, pastor, mas o culto é maçante. Você quer entretenimento? Vai assistir televisão, vai para o circo, vai para o teatro. Você quer se autossatisfazer? Procura um lugar onde as pessoas amem você. Aqui é um lugar de culto a Deus, para agradar a Deus, para servir a Deus, para cumprir a lei de Deus. Se você acha maçante, chato, se você não gosta, desculpe-me, a sinceridade, você está no lugar errado. Você não foi feito para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nesse caso você é um ímpio. Esse lugar não lhe é agradável. Deus não é o objetivo da sua vida. Vá. Mas se você por acaso foi salvo pelo Evangelho, se você ama a Deus com todas as suas forças, com todo o entendimento, com todo o coração, se você está interessado em amar a lei dele e ela não lhe é penosa, como diz João na sua primeira epístola, se você está desejoso de glorificá-lo e louvá-lo para sempre, esse lugar se torna aprazível a você, traz prazer ao seu coração, agrada a você e você faz tudo para ele. É isso que é o culto a Deus. Uzá não seguiu a prescrição bíblica e morreu. Já Obed-edom fez tudo conforme tinha ordenado o Senhor. Quando adoramos a Deus de forma correta, somos abençoados. Você quer ver que tipo de bênção? A bênção consiste em termos de vida e não condenação. Primeira coisa, você ganha vida. Você recebe vida em vez de receber condenação. Nossas famílias são prósperas e se multiplicam. 1 Crônicas 26. Abra sua Bíblia lá no capítulo 26. 1 Crônicas 26, verso 4 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Obed-edom, Semaías, o primogênito, Jeozadab, o segundo, Joá, o terceiro, Zacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Pelotai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Então ele começa a listar e dizendo assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, vai numerando. E aí ele termina esse relato dizendo assim, sabe por que ele teve tantos filhos? Porque Deus o abençoou. Já Uzá morreu, acabou, não tem descendência.
Mas esse tem uma família próspera, que cresce, que é numérica, que se multiplica, que é abençoada, diz o versículo de número 5. Verso 6. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Verso 7. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Eusabaque, cujos irmãos Eliú e Semaías eram homens valentes. Todos estes foram os filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço. Ao todo, 72. Veja que o texto diz que foram abençoados por Deus, se tornaram valentes, robustos, capazes para o serviço, se multiplicavam. Era gente que, se você chegasse lá, eles estavam prontos, inteligentes, fisicamente capazes, cheios de coragem, destemidos. O culto produz crescimento quando é um culto bíblico. Mas o culto pagão, egocêntrico e antropocêntrico da igreja evangélica diminui o homem, torna o homem mais burro, efemina o homem. Sabe por que efemina o homem? Porque no culto evangélico a mulher assumiu as prerrogativas do papel masculino. E os homens deixaram de ser líder. E lá eles não exercem a função que deveriam exercer. E o culto passou a ser palhaçada, um show, a apresentação daquelas vontades e desejos humanos, das músicas que agradam ao ser humano, de uma palavra que agrada ao ser humano. E a igreja evangélica hoje está destituída de gente capaz, valente, destemida. E em vez de se multiplicar, está diminuindo, perdendo, decrescendo, insignificante na sociedade, desprovida de força. E às vezes até motivo de chacota. As pessoas se riem das igrejas evangélicas, brincam com o evangelho, porque o culto não é um culto ao Deus verdadeiro, é um culto do homem, um culto que amaldiçoa e não um culto que abençoa. O culto, quando ele é bíblico, um culto que segue a ordem de Deus, ele se torna sim bênção em nossas vidas. Além de famílias prósperas e que se multiplicam, assim como as nossas posses são abençoadas, é o que declara o texto, o versículo de número 14, lá em 1 Crônicas 13. Assim ficou na casa a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. O Senhor abençoou a casa, a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Ele também teve bênção sobre a sua vida material. A bênção é decorrente da obediência, não de ficar fazendo barganha com Deus, não fazendo troca com Deus. Um culto abençoa você quando ele é bíblico e não quando ele oferece barganhas. A casa dele e os bens dele foram abençoados pela forma como ele serviu a Deus e não pelo que ele serviu a Deus. Hoje no evangelicalismo é pelo que as pessoas servem a Deus. Se você der isso, se você fizer isso, se você não sei o que, Deus te dá. Não. Deus deu porque ele foi obediente a Deus, serviu a Deus obedecendo a palavra, e então veio sobre ele bênção. Você quer ser abençoado no culto? Preste a Deus um culto bíblico, seja obediente à lei de Deus e faça tudo conforme ela prescreve, e Deus abençoará você e a sua casa. Curva sua fronte, vamos orar, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, nós rogamos que o nosso culto seja um culto bíblico. Ajuda-nos a sermos reverentes à Tua presença santa. Que a reverência seja uma disposição do coração em amá-lo e servi-lo pelo que és. Santo, santo, santo. Tu és o Deus Santíssimo. E devemos honrar esta santidade. Mas se desonrarmos o Teu nome e pecarmos contra Ti, desobedecendo a Tua lei, pereceremos.
porque o salário do pecado é a morte. Mas se vivermos em santidade, honrando ao Senhor, vivendo em obediência à Tua palavra, seremos abençoados, nós e a nossa casa, e os nossos bens, pela graça do Senhor sobre nós. É o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.